Olá, eu cumprimento a todos que acompanham a nossa 10ª videoaula, que é a última aula do nosso curso de ensino à distância de capacitação para aplicação no nosso instrumento RUDAS 2.0. Como objetivos pedagógicos que nós almejamos com essa videoaula, nós teremos a apresentação dos métodos de pontuação do instrumento RUDAS 2.0, nós também apresentaremos estratégias para lidar com dados perdidos, nós também apresentaremos possíveis novos caminhos para futuros desdobramentos do instrumento RUDAS e também faremos um teste, chamado teste a si mesmo, composto de perguntas e respostas comentadas. Com relação à pontuação do RUDAS, nós já falamos que existem versões com 12 itens e com 36 itens, sendo que da versão de 36 itens, caso o nosso respondente não exerça atividades como estudante ou atividades laborais, ele responde a apenas 32 questões desse instrumento, tá? Então, a gente vai apresentar a vocês aquilo que se aplica tanto à versão de 12 itens como à versão de 36 itens com relação à forma de pontuar as respostas obtidas com esse instrumento, ok? Nós temos duas opções básicas de pontuação, chamadas de versão resumida e versão complexa. Eu vou apresentar para vocês, então, a forma mais simples de pontuação da versão resumida, bem como a forma mais complexa dessa pontuação. Começando, então, pela opção simples de pontuação, a gente consegue estabelecer o grau de limitação funcional, mas a gente não encontra, com essa forma de pontuação, uma possibilidade de atribuir limitações por domínios específicos. Como que eu obtenho essa pontuação simples do instrumento RUDAS? Eu vou simplesmente somar as notas obtidas em cada um dos itens de resposta. Então, vamos supor que no domínio 1, na questão 1, meu respondente deu resposta 2, leve. Então, eu vou somar 2. Na resposta 3, ele deu como resposta de dificuldade o item 1, como moderado. Então, eu vou somando 2 mais 1 e assim sucessivamente. Para essa forma de pontuação simples, a gente não recodifica os códigos, a gente não agrupa os itens em categorias e a gente não atribui pesos individuais para cada um dos itens questionados. Na verdade, é feita simplesmente, como o nome diz, pontuação simples, uma somatória dos scores fornecidos indicativos dos níveis de dificuldade do sujeito para as suas 12 questões ou para as suas 36 questões, diferindo então pela forma de aplicação, se for da versão mais completa de 36 itens ou a versão simples de 12 itens, tá? É importante que se destaque que a pontuação simples do RUDAS 2.0, ela é específica àquela amostra em questão e ela não pode ser usada ou assumida como comparável entre populações. Tá? Então, se eu quero usar sempre a pontuação simples para uma amostra, eu tenho que ter a mesma amostra para aplicar novamente a pontuação simples, ok? Senão, a gente tem um viés muito importante aí de pontuação. Com relação à pontuação complexa, essa pontuação ela vem baseada na teoria item-resposta. Nesse ponto, leva-se em conta níveis múltiplos de dificuldade em cada item do RUDAS. Nesse ponto, quando eu aplico a pontuação complexa, eu consigo análises mais refinadas, que elas aproveitam todas as informações da categoria de resposta para análises comparativas, inclusive entre populações ou subpopulações. Então, como são as etapas envolvidas para essa pontuação complexa? Num primeiro momento, a gente vai somar as pontuações dos itens que são recodificados dentro de cada domínio. Depois, no segundo momento, somam-se todas as pontuações dos 6 domínios. E num terceiro momento, existe uma conversão do resumo das pontuações em uma métrica que varia de 0 a 100, onde 0 é o representativo de nenhuma dificuldade, de nenhum déficit funcional, e 100 um demonstrativo da máxima deficiência, da máxima dificuldade funcional. Ok? Então, veja que na etapa 1 eu falei de soma das pontuações de itens que foram recodificados dentro de cada domínio. E é assim que é feito. Então, são atribuídos pesos diferentes para cada um dos itens dentro do mesmo domínio.
No manual do instrumento RUDAS, a gente tem lá na página 61 da versão traduzida a recodificação dos itens politômicos numa sintaxe para cálculo automático da pontuação complexa do RUDAS, utilizando como programa estatístico o SPSS. Tá? Então, esclarecendo para vocês esse conjunto de códigos aqui descritos, veja bem, ó, D11. Então, o que ele está se referindo? Ao domínio 1, ao item 1. Lembre-se que o domínio 1 tem mais do que um item, certo? Então, veja bem, as opções de resposta são de 1 a 5. Se o entrevistado atribui dificuldade classificada como leve, que é a 1, ele vai receber a pontuação 0. Se ele atribui a pontuação de dificuldade como leve, que é a 2, ele vai ganhar o score 1. Se ele atribui 3, que é moderado, ele ganha score 2. Se ele atribui 4, que é grave, ele ganha score 3. E se ele atribui 5, que é extrema dificuldade ou incapacidade de fazer, ele ganha score 4. Então, veja que na questão 1 do domínio 1, nós atribuímos pontos que foram progressivos de acordo com o grau de dificuldade. Agora, vamos ver que, diferentemente, olha lá embaixo. No domínio 1, no item 5, quando o sujeito dá a resposta de nenhuma dificuldade, ele ganha um score 0. Quando ele dá o score de dificuldade leve, ele ganha um score 1. E quando ele dá como resposta uma dificuldade moderada, ele também ganha um score 1. Então, veja que, por aumentar a dificuldade, ele não teve um aumento do score. Então, pesos distintos são dados aos itens dentro de um mesmo domínio. Okay? Essa, então, é a representação da primeira etapa envolvida na pontuação complexa do instrumento RUDAS. Tá? A pontuação por domínios, pessoal, eu só consigo, então, pontuar por domínio, a dificuldade funcional por domínios, se eu aplico a versão completa do instrumento RUDAS 2.0. Então, aplicar a versão 12 ou modo híbrido, eu não vou ter o score por domínios. Da mesma forma, eu só consigo, através do método complexo da teoria item-resposta, obter as respostas por domínio. O método simples não me permite a obtenção de um score para aquele domínio específico. Tá? As pontuações dos domínios, elas nos proporcionam informações mais detalhadas que a informação resumida, e isso não há dúvidas. Tá? Nesse sentido, eu consigo comparar indivíduos ou grupos um com o outro ou com padrões populacionais, bem como eu consigo, ao longo do tempo, por exemplo, antes e depois de uma intervenção ou outras comparações, avaliar, então, o ganho ou a perda funcional desse sujeito. Tá bom? Com relação às normas populacionais, eu já falei para vocês que é apenas a partir da obtenção da pontuação complexa que eu consigo comparar o meu perfil funcional de uma amostra com níveis populacionais obtidos de outros estudos. Né? Então, valores de scores populacionais foram gerados até hoje de 2 estudos. Um estudo sobre a confiabilidade e validade e o estudo MCSS, que foi conduzido em amostras populacionais de 10 países. Nesses estudos populacionais, permitiram o estabelecimento de normas populacionais gerais e a OMS se prontificou a atualizar periodicamente esse perfil populacional, dito como médio de uma amostra populacional representativa. Tá? Então, falamos da questão da pontuação, que apenas a pontuação complexa nos permite comparar o perfil de funcionalidade de amostras distintas, e agora nós vamos falar sobre o que fazer quando eu tenho perda de dados na coleta das informações do instrumento. Nós já falamos que é bastante problemático quando detectamos posteriormente, sem possibilidade de recontactar o paciente, que alguma questão foi erroneamente perdida, né? Então, nesse caso, eu tenho formas simples e formas complexas de lidar com esses dados perdidos do instrumento. Então, na versão de 12 itens, como que eu faço quando eu perco a resposta de algum dos itens que deveriam ser perguntados, né? Então, numa abordagem simples, eu posso usar a média de todos os outros itens quando apenas um dado for perdido. Então, das 12 questões,
necessariamente o meu sujeito tem que dar a resposta a 11 das 12 questões possíveis, e para essa questão que foi pulada de forma enganosa, né, por engano, eu posso atribuir a média do grau de dificuldade proferido para todas as outras 11 questões cuja resposta foram ofertadas. Tá? Já na versão de 36 itens, se o meu entrevistado ele não tem atividade laboral ou não é estudante, eu posso usar o score da forma como está, mesmo tendo essa questão pulada. Já se esse meu entrevistado respondeu a versão ampliada de 36 itens, o que eu vou fazer? Eu vou procurar dentro daquele domínio onde a minha resposta for perdida, a média de graus de dificuldade identificados. Então, vamos lá. Foi no domínio mobilidade, a média de resposta foi grau de dificuldade 1, nenhuma. Então, para aquela questão específica que teve a resposta pulada, eu vou atribuir essa média 1 de resposta como um dado perdido e colocado ali de forma simples, tá? Isso só vai ser viável quando eu tiver no máximo 2 perdas de respostas num instrumento de 36 itens, ok? Já na abordagem complexa, diferentemente de uma simples média das outras respostas obtidas, eu vou obter os meus dados a partir de um grande conjunto de dados e de muitas variáveis disponíveis. Na verdade, eu vou preencher aquele ponto que está até então sem resposta com características de uma população que tenha similaridade de perdas funcionais comparáveis àquele sujeito em investigação. Na verdade, também existem 2 formas de imputação desse dado perdido. A primeira forma é chamada imputação Rochdec, onde eu faço o preenchimento desse dado perdido com um só valor, baseado, então, novamente repetindo, numa amostra com características muito semelhantes, né, de forma pareada e de itens que são aleatoriamente selecionados. E a vantagem desse método é que ele preserva a distribuição dos valores dos itens. Para essa situação de imputação Rochdec, eu vou ter o preenchimento desse dado perdido a partir de um valor que foi gerado, a partir dessa amostra que é considerada com características similares à população em investigação, que tem déficits funcionais similares àquele sujeito que, porventura, não tenha respondido uma questão durante a sua entrevista. Tá? Além da imputação Rochdec, eu tenho a imputação múltipla. Nesse caso, diferentemente da Rochdec, eu vou fazer a substituição do valor perdido por um conjunto de valores plausíveis que apresentam a incerteza a respeito do valor correto a ser imputado. A vantagem dessa abordagem complexa, tanto na imputação Rochdec quanto na imputação múltipla, é que eu consigo preservar a distribuição dos valores dos itens. Lembra que a gente atribui na pontuação complexa pesos distintos aos itens dentro do mesmo domínio? Então, quando eu faço uma imputação de uma forma complexa de abordagem, eu consigo a manutenção desse peso distinto entre os itens, ok? Então, agora nós vamos falar sobre futuros desenvolvimentos do RUDAS 2.0. Então, são ideias de melhorias desse instrumento, né? Então, acredita-se que no futuro venham a ser desenvolvidos um módulo de incapacidade, que é pedido de alguns pesquisadores envolvidos com situações específicas de incapacidade. Hoje, o instrumento RUDAS não tem cobertura da incapacidade nas funções e estruturas corporais. No momento de sua criação, acreditou-se que a partir do momento que se direcionaria para esse módulo específico, você deixaria de ter um instrumento totalmente genérico como o RUDAS foi criado. Mas, a pedido de alguns pesquisadores, é possível que esse módulo venha a ser incorporado em uma nova versão do instrumento. O RUDAS também não apresenta um módulo de fatores ambientais, apesar de considerá-los, né, na resposta atribuída pelos indivíduos, né? Nessa abordagem biopsicossocial, em que a avaliação de saúde e deficiência é vista como um processo multidimensional, os fatores ambientais são considerados, mas não existe um módulo que pontue propriamente a influência dos fatores ambientais.
Por fim, o RUDAS também não tem disponibilidade na versão aplicada a crianças e adolescentes. Então, a recomendação expressa é que o RUDAS seja aplicado para sujeitos com idade superior a 18 anos, mas tendo a grande importância de avaliação de funcionalidade também para crianças e para adolescentes, seria interessante que o instrumento tivesse cobertura também para essas populações específicas, ok? Também é sugestão que exista uma versão para uso clínico do RUDAS, porque algumas pessoas consideram ser problemático trabalhar com um instrumento que seja tão rígido, né, tão fechado na forma de questionários estruturados. Isso pode chegar a atrapalhar, entre aspas, o curso de uma sessão clínica, por exemplo. Então, esses são alguns dos possíveis futuros desdobramentos do RUDAS na tentativa de se melhorar cada vez mais, se aprimorar cada vez mais esse instrumento de avaliação de funcionalidade. Para fechar o nosso curso, né, essa videoaula propõe então um quiz aqui. Nós vamos fazer perguntas e respostas comentadas para testar o conhecimento de vocês acerca de tudo que foi trabalhado ao longo dessas nossas 10 videoaulas, desses nossos 10 momentos de encontro. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês. Um respondente não tem caminhado 1 quilômetro nos últimos 30 dias em decorrência de uma fratura na perna. Esse item seria codificado como: a dificuldade seria extrema ou não consegue fazer, ou não aplicável. A dificuldade é quantificada como extrema ou não consegue fazer, tá bom? Porque é uma condição de saúde que limita essa possibilidade de caminhar por 1 quilômetro nos últimos 30 dias, ok? Segunda pergunta. Uma respondente tem uma lesão na medula espinhal e é incapaz de lavar seu corpo por conta própria. No entanto, ela normalmente tem a ajuda de um assistente pessoal e não tem dificuldade em lavar seu próprio corpo com essa assistência. A dificuldade dessa atividade seria codificada como extrema ou não consegue fazer ou nenhuma. Nenhuma, né, pessoal? Nós já falamos que mesmo com o apoio de uma assistência pessoal ou com um dispositivo assistivo, se esse grau de dificuldade for tido como nenhuma, isso deve ser soberano na identificação do score apontado pelo respondente. Terceira pergunta. Nas versões do RUDAS 2.0 administradas por entrevistador, qualquer coisa escrita em letra padrão deve ser lida ao respondente. Verdadeiro ou falso? A resposta nesse caso é verdadeiro, e pode ser que alguns tenham levantado uma suspeita porque a gente fala letra padrão azul, né? E aqui nesse item extraído lá do manual do instrumento não tem padrão azul, mas tudo que é em letra padrão está em azul, tá? Os outros itens que não são lidos estão em letra negrito e itálico, tá bom? O entrevistador tem que ler em voz alta cada exemplo contido em parênteses para ilustrar o ponto. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro porque eu já falei para vocês que tudo que está entre parênteses vai estar também em azul, né? Então, são duas regras que se combinam. A quinta pergunta. Um respondente pode ou indicar sua resposta em um cartão resposta ou pode oferecer respostas verbalmente. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, né? Reforçamos isso com relação aos cartões resposta número 1 e número 2, né? No caso, cartão resposta número 2. Sexta pergunta. Se um respondente interrompe o entrevistador antes de ouvir a questão inteira, o entrevistador tem que responder a questão desde o começo. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, né? Toda vez que eu repito, é importante que eu faça a repetição da questão completa. Questão 7. Se um respondente pergunta sobre uma parte específica de uma pergunta, a questão inteira deve ser repetida. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Então, quando o questionamento estiver direcionado para uma parte específica da questão, eu posso fornecer o esclarecimento acerca daquele questionamento pontual, ok? Oitava pergunta. Se um respondente dá a resposta de não sei e uma questão de confirmação não obtém outra resposta, o entrevistador deve então registrar a resposta original, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ele deve registrar a resposta original dada, não sei, na margem esquerda do instrumento. Pergunta 9.
Os entrevistadores podem usar confirmações abertas para resolver discrepâncias percebidas na resposta de um respondente. Verdadeiro ou falso? É falso, né? As confirmações devem ser sempre neutras, jamais direcionadas a influenciar a resposta do meu respondente, ok? Pergunta número 10. Se um respondente dá uma resposta que não corresponde com o entendimento do entrevistador da funcionalidade atual desse respondente, a resposta registrada deve ser a versão do respondente ou a versão do entrevistador? A versão do respondente, já falamos que isso é sempre soberano. No RUDAS 2.0, condições de saúde incluem doenças físicas e mentais, além de problemas como álcool e drogas. Verdadeiro, né? Questão 13. A padronização significa que você administra a entrevista usando os mesmos procedimentos em todas as vezes. Correto, isso é verdadeiro. Eu sempre devo aplicar um instrumento de uma forma padronizada. Pergunta número 14. No RUDAS 2.0, condições de saúde incluem doenças físicas e mentais, lesões, mas não problemas com álcool e drogas. Isso está verdadeiro ou é falso? Isso é falso, inclui ainda problemas com álcool e drogas. Pergunta 15. Os respondentes devem responder às perguntas levando em consideração o grau de dificuldade que eles experimentam com ou sem o uso de dispositivos assistivos ou assistentes pessoais. Com, né? Da forma como usualmente a atividade é executada. Questão 16. Os respondentes devem responder às perguntas levando em consideração os piores dias que têm experimentado nos últimos 30 dias? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, nós já falamos que deve ser considerado a média entre dias bons e dias ruins. Questão 17. Uma respondente responde que ela não tentou aprender novas tarefas nos últimos 30 dias. Ao confirmar com a entrevistada, ela esclarece que isso não é decorrente de uma condição de saúde. Essa resposta, então, deveria ser pontuada como não aplicável ou extremo não consegue fazer. Não aplicável, né? Toda vez que não estiver relacionada com a condição de saúde, aquele item não foi vivenciado e não deve ser pontuado. 18. A data deve ser escrita em formato europeu, dia, mês e ano. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, que é o nosso hábito também aqui no Brasil. Pergunta 19. Quando fazendo sua introdução, tenha certeza de declarar. A gente pode marcar duas opções de resposta. O propósito da avaliação, que as informações serão mantidas confidenciais, os problemas parecidos que você tem experimentado na sua própria vida. Ficou fácil, né? Que as duas primeiras estão corretas. Problemas parecidos do entrevistador devem passar longe dessa proposta de investigação do RUDAS, né? Questão 20. Como regra geral, é uma ideia falar mais rapidamente do que o usual para que você possa terminar a entrevista o mais rápido possível. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. A gente deve falar de uma forma pausada e clara, que permita o fácil entendimento do nosso entrevistado. Questão 21. Quando os respondentes oferecem mais informações do que parece necessário, o que eu devo fazer como entrevistador? Fazer uma anotação cuidadosa dos comentários na margem ou dizer ao participante que você tem muitas outras questões para perguntar. Opção B, né? Texto escrito entre parênteses deve ser lido só se os respondentes solicitarem esclarecimentos. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, nós já falamos sobre isso, né? Texto sublinhado deve ser enfatizado aos respondentes. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Questão 27. Em geral, as questões devem ser lidas para os respondentes exatamente como elas aparecem no questionário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se um respondente responde antes que você tenha lido a questão toda, você deve aceitar a resposta, ler o resto da questão ou reler a questão inteira. Sempre reler a questão inteira. Você deve usar a frase transicional. Quanta dificuldade você tem em, antes de cada questão ligada a essa frase, ou mais ou menos frequentemente para fazer a linha de questionamento fluir suavemente. A opção B, né? Então, nós utilizamos essa frase de uma forma mais esporádica. O entrevistador tem que repetir todas as opções de resposta
mesmo se o respondente solicitar ao entrevistado repetir só uma opção de resposta. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, tá? Lembra do efeito da memória, da última informação recebida. Quando o respondente esclarece uma resposta com porquê ou quando, o entrevistador tem que registrar essa resposta na margem. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, né? A gente só vai registrar na margem situações de condição da resposta. Por fim, assim que o entrevistador se der conta de que uma questão foi pulada, o entrevistador tem que perguntar a questão pulada e fazer uma anotação na margem declarando que a questão foi perguntada fora de sequência. Isso é uma verdade ou uma mentira? Isso é verdadeiro. Assim, cumprimos os nossos objetivos pedagógicos dessa nossa última videoaula, que foram apresentar os métodos para pontuação do instrumento RUDAS 2.0, onde falamos do método de pontuação simples, de pontuação complexa. Nós falamos das estratégias de como lidar com dados perdidos, então nós falamos do método simples de lidar com esses dados e também dos métodos de imputação complexa, HOT-DEC ou de imputação múltipla. Nós apresentamos também os possíveis novos caminhos para os futuros desdobramentos do RUDAS e fizemos então esse quiz que fez, na verdade, uma revisão de todas as nossas, do material abordado nas nossas 10 videoaulas, certo? Finalizamos aqui então o nosso curso de capacitação de ensino à distância do instrumento RUDAS 2.0. Um grande abraço a todos.